Ninguém pode fazê-lo se sentir inferior sem o seu consentimento. Essa frase é da Eleanor Roosevelt e ela vai nortear um pouco da nossa conversa hoje sobre o valor invisível na hora de fazer um orçamento, que eu vou falar hoje nessa live. Então, em que essa frase da Eleanor Roosevelt pode ressoar com orçamento, né? Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento e ninguém pode te pagar menos do que você acha justo, do que você acha honroso, sem o seu consentimento também. Agora me fala aqui, você como é que você faz o orçamento? Você tem facilidade? Você tem dificuldade? Como é para fazer orçamento? Você já fez algum orçamento? Ou você trabalha para uma outra pessoa? Me conta. Você tem dificuldade no orçamento? Então, nessa live eu vou falar sobre o que norteia esse valor invisível, que passa por uma parte da autoestima, que é a autoeficácia. Então, antes de tudo, eu vou falar com vocês sobre os 4 pilares da autoestima, que são o autoconceito, a autoimagem, o autorreforço e a autoeficácia. No autoconceito, você pensa assim, o que você pensa sobre você mesmo? Quem você é? Você gosta de si mesmo? Quem você pensa que você é no mundo? É algo muito mais complexo e muito mais profundo do aspecto da autoestima. E tem também a autoimagem, que você julga, como você julga que é a sua aparência. Você gosta dela? Você gosta do que você está vendo? Então essa é a parte da autoestima ligada à autoimagem. E tem uma outra parte, que é o autorreforço. O quanto você se recompensa pelas coisas que você faz. Por exemplo, você se coloca uma recompensa assim. Se eu conseguir cobrar esse valor, se eu tiver coragem de cobrar esse valor, eu vou me dar uma recompensa de comer um chocolate. Ou pode ser uma recompensa de caminhar, de ir para uma viagem. Eu recentemente, para esse lançamento que eu estou fazendo, esse pico de vendas, eu me dei uma recompensa, um auto-reforço, que foi fazer uma mini férias de 2 dias em Bombinhas, ir para uma exposição do Van Gogh que eu queria muito. Então esse é um aspecto do auto-reforço que também nos nutre muito. Mas não é, geralmente, esses 3 aspectos não devem ser os que vão nortear o seu orçamento. Mas a autoeficácia geralmente contribui para você conseguir cobrar aquilo que você gostaria. Então, existe aqui, esse conceito que eu estou trazendo é um conceito do Walter Rizzo, que ele fala sobre esses aspectos da autoestima, que é muito mais complexo do que só a pessoa acha que ter autoestima é fazer a unha, se maquiar, isso é ter autoestima. E a autoestima passa por vários aspectos. Eu, por exemplo, eu tenho muito o meu calo na autoestima geralmente é a autoimagem. Eu também não gosto muito de aparecer, de me olhar. Então, esse é o aspecto que mais eu preciso me desafiar mesmo, porque naquele aspecto da sua autoestima que você tem dificuldade é onde você precisa se desafiar, senão você não vai conseguir desenvolver esse aspecto, tá bom? Então, eu recomendo que vocês leiam esse livro profundamente do Walter Rizzo. Ele fala sobre um ciclo que a gente geralmente se põe, né, e que não contribui com a nossa autoeficácia, e que se você fizer o contrário vai melhorar a sua autoeficácia e então você vai conseguir ver mais valor sobre o seu trabalho, que é o ciclo vicioso do mau prognóstico. Então, você se põe desafios muito pobres. Né? Você coloca assim, eu vou colocar um desafio só de cobrar muito pouco pelo meu trabalho. Não é um grande desafio. Eu vou cobrar, esse ano eu vou cobrar 2.000 por um trabalho. Esse é um desafio mais ousado se você não cobra isso.
Então, no prognóstico vicioso, do mau prognóstico, nesse ciclo, você se põe desafios pequenos. Em seguida, você evita enfrentar. Você também evita, né? Eu deixo para depois. Ou então, por exemplo, eu me coloquei aqui um desafio de fazer live. Se eu estivesse num ciclo vicioso, eu ia dizer, não, vamos deixar para depois, vamos deixar para o ano que vem, eu faço. Isso também diminui sua autoeficácia. Em seguida, nesse ciclo, você desiste no primeiro desafio. Eu tive um problema com o microfone, então, eu acho que está dando tudo errado, aí já se coloca uma desculpa e foge, né? Em seguida, nesse ciclo da autoeficácia, você começa a sentir que você não é capaz. E aí essa sensação de que você não é capaz te desvitaliza para a próxima etapa do ciclo, que é perda de autoexigência. Então você começa a se exigir cada vez menos e aí você volta para o ponto principal que a gente tinha começado aqui no ciclo do mau prognóstico, que é ter desafios muito pobres. Então, vocês estão chegando aqui, oi, tudo bom? Eu estou falando sobre o valor invisível que está por trás da gente não conseguir fazer um orçamento que nos honre. Se vocês têm alguma dificuldade de fazer o orçamento que vocês acham justo, comente aqui. Provavelmente, se você entrar nessa live, você tem interesse em melhorar o seu orçamento. E eu comecei aqui com uma frase da Eleanor Roosevelt, que é: ninguém pode diminuir você, fazer você inferior sem o seu consentimento. E nessa analogia ninguém pode te pagar mal sem o seu consentimento. Então, se você está ganhando mal com aquilo que você trabalha, provavelmente você está consentindo isso, você tem uma visão de merecimento menor, e aí você acha que tudo bem a pessoa pagar quanto ela acha melhor. Então, para essa live, eu trouxe bastante aqui a visão do Walter Rizzo, que é uma visão de aspectos da autoestima que vão ajudar a gente a ter, né, mais força na hora de cobrar. E eu falei dos 4 aspectos da autoestima, que são o autoconceito, a autoimagem, o autorreforço e a autoeficácia. Então, recapitulando aqui, para vocês que chegaram, rapidinho, né? O autoconceito é o que eu penso de mim mesma. O que eu acho da Jolene? Sou uma pessoa legal, sou uma pessoa que entrega um bom trabalho, ou não, eu sou péssima, eu sou ruim, tudo. A gente tem uma tendência de se tratar muito mal, né? Mais do que as outras pessoas, a gente faz isso conosco mesmo. Então, esse autoconceito é um aspecto muito profundo da nossa autoestima, que às vezes até se a gente perguntar para você quem você é, você vai ficar assim, eu não sei quem eu sou. E vai começar a enumerar as coisas que você faz, ou que você é para uma outra pessoa, para dizer o que você é. Então, o autoconceito é um dos aspectos da autoestima. A autoimagem é que julgamento eu tenho sobre a minha aparência, o que eu acho de mim. Então, muitas vezes você deixa de aparecer no mundo, de falar, né, como eu estou falando aqui, porque tem um problema de autoimagem. E eu falei, né, que sim, eu tenho também as minhas questões com autoimagem. Eu não gosto de aparecer, não é uma coisa leve para mim, e por isso mesmo que eu estou aqui aparecendo, porque esse é o desafio que a gente tem que ter para desenvolver um certo aspecto da nossa personalidade. E um terceiro aspecto da autoestima, que é o autorreforço, né? O quanto você se premia por aquilo que você está fazendo. E aí eu falei que para esse pico de vendas que eu estou fazendo, esse pequeno lançamento dos meus cursos, eu me dei de presente ir numa exposição que eu gostei muito, que foi do Van Gogh. Eu fui a Bombinhas, passei 2 dias passeando, me nutrindo, né, de natureza, de outros olhares, de outras sensações. E esse foi meu autorreforço. Então, o autorreforço também é um aspecto da autoestima que vai te nutrir muito. Mas para essa live, principalmente para trabalho, a gente tem que olhar para o aspecto da autoestima ligado à autoeficácia. O quanto eu sou capaz de entregar algo, de fazer algo, o quanto eu tenho de coragem de colocar os meus projetos no mundo, cobrar pelo meu serviço. Então, esses conceitos eu trouxe de um livro chamado Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo, que é um livro magnífico. Claro que eu não vou conseguir
aprofundar aqui, mas ele aprofunda cada um desses aspectos ligados à autoestima, porque a gente tem muito esse pensamento de que a autoestima é ir ali fazer a unha, fazer o cabelo. Então hoje eu estaria com uma autoestima incrível, porque eu até lavei o cabelo, gente. Quando eu lavo o cabelo, aí eu tenho que fazer uma live, porque eu me dei esse trabalho, zoeiras à parte, mas então, ele fala sobre esses aspectos e como a gente desenvolve a autoeficácia, como a gente muitas vezes entra num ciclo de sabotagem que faz com que a gente diminua a nossa autoeficácia. Vão falando aqui pra mim, eu quero conversar com vocês também. Isso aqui não é só um monólogo meu, é um grande bate-papo. Quero saber se vocês têm dificuldade de fazer o orçamento com o valor que vocês queriam receber ou não. Vocês estão assim, eu coloco o preço e se não quiser, pode ir embora. Quero que vocês me digam como é que é fazer esse orçamento. E essa conversa é muito mais sobre o valor invisível que está por trás de você conseguir cobrar o que você acha justo, mais do que pegar uma planilha e colocar lá os dadozinhos e dizer, vai ter tantas páginas, no caso de diagramação, né? Vai ser quanto você cobra por página. Então, essa pergunta eu recebo muito como diagramadora, né? Quanto você cobra por página? E eu não soube de nada do livro, da pessoa, quem é essa pessoa. Então, orçamento é mais complexo do que parece, sabe, Nicolas? Eu sempre fico na dúvida de quanto cobrar pelo meu trabalho. Então, são vários fatores que eu exploro dentro do kit do diagramador profissional, que é um dos meus produtos que estão na Black da diagramação. E para orçamento eu fiz 6 aulas só porque é bem complexo pensar orçamento na minha cabeça. Não é uma coisa tão simples quanto pegar uma planilha e colocar lá o número de páginas e dizer, é R$1 a página. E aí tem 100 páginas, eu cobro R$100. Que tal? Inclusive esse já foi uma questão no passado. Eu comecei a diagramar em 2014. Na época eu trabalhava numa editora, eu trabalhava meio período e eu ganhava R$800. Que tal? Quem é que vive com R$800? Mesmo em 2014, que valia mais do que vale hoje, né? Eu ganhava muito pouco para me sustentar. Mas eu pensava, eu estou no início da minha carreira, eu amo livros, né? Geralmente os designers editoriais, os diagramadores são pessoas que amam livros. Imagina, trabalhar com isso é um sonho, né? Poder trabalhar com esse cenário editorial é um sonho. Imagino que muitos de vocês estejam interessados nessa área por causa desse sonho. Então, também é um risco, né? Como eu amava diagramar, às vezes eu pensava, tudo bem eu ganhar pouco, porque eu tenho outras recompensas, né? Recompensa emocional de trabalhar com o que eu amo. E eu sempre falo que o trabalho, ele é para nos trabalhar, né? Ele não tem só o viés de ganhar dinheiro com isso, que também é bom, né? Mas ele também passa por nos nutrir de outras formas e também pelos desafios que a gente vai enfrentar, que vai lapidar essa autoeficácia que eu falei aqui no início. E aí, voltando para a autoeficácia, existe um ciclo que Walter Rizzo fala, que é o círculo, até não tenho um nome um pouco estranho, círculo vicioso do mau prognóstico. Então, aquilo que você acha que no futuro não vai dar certo, você fica evitativo. Então, primeiro você, nesse ciclo, vamos desenhar aqui um ciclo mentalmente, né? Mas a primeira coisa que você faz nesse ciclo é se impor um desafio muito pobre. Eu vou cobrar só R$1 a página. Não vai ser, eu quero cobrar mais, mas eu vou cobrar um que tá tudo bem. Se eu conseguir um trabalho, já tá ótimo. Então, você coloca um desafio pequeno, né? E aí, em seguida, você fica evitativo, né? Porque você não quer enfrentar tanto assim. Se der alguma coisa errada, você já diz, não, tá dando errado, não era para ser. Né? Já vai desistindo. Em seguida, você começa a achar que você não é capaz. Eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso, eu não consigo cobrar pelo que eu quero cobrar. Em seguida, você começa a uma perda de autoexigência. Você se exige cada vez menos. Já que eu não vou ser capaz mesmo, é porque eu vou me exigir muito. Vou me exigir bem pouquinho. Que volta para o topo do ciclo ali, que é onde começou o ciclo, que é se impor desafios pobres.
E isso vira um grande ciclo de baixa de alta eficácia. E qual é o caminho? É um caminho contrário. É se colocar desafios grandiosos e isso vai fazer com que você se sinta mais capaz, isso vai te nutrir mais e aí você vai se colocar desafios mais audaciosos e assim você vai crescendo. Ele também fala aqui que de fatores que fazem com que você se sinta com uma baixa autoeficácia e, portanto, se sinta menos capaz de cobrar o que você acha justo. E um desses fatores é a percepção de que mais nada pode ser feito. Ah, não, isso aqui é só o que pode ser feito, aqui não tem nada que eu possa fazer para melhorar a minha situação. E eu vou dizer para vocês que eu nasci numa favela, tá? Que se chama Terra Firme, em Belém do Pará. E eu andava por pontes assim de madeira. Aos 3 anos eu me afoguei numa vala, acreditem. Isso tudo não é para contar para vocês uma história triste de uma menininha que viveu. Eu estudei em escolas terríveis, que eu era ameaçada e eu era muito estudiosa. Isso não era bom, tá? Era bem difícil lidar com os meus coleguinhas porque eles achavam que eu era arrogante. Eu era um pouco distante, muito introspectiva, eu não tinha amigos e tenho um temperamento muito forte. Então eu não cedia ao que eles queriam para mim. E isso fazia com que eu ficasse muito só. Eu poderia olhar para todo esse cenário e muitas pessoas ao meu redor olharam para esse cenário e disseram: é isso que tem. Né? Familiares meus, pessoas próximas a mim, não evoluíram muito, tanto na sua carreira quanto na sua personalidade e nos seus desafios, porque elas olhavam para o redor e diziam, eram muito fatalistas. É isso que tem. A gente não tem a melhor educação, a gente não tem a melhor situação. Então tá tudo bem ficar assim. E aí aquele ciclo familiar se repetindo, né? Eu tenho parente que a mãe foi de um jeito, viveu uma vida X, Y, Z, e os filhos vão repetindo aquele padrão. Então essa mentalidade de que o externo é o que faz, o externo é que dita como você vai viver, é o externo que diz quanto você vai ganhar. O fato de você não ter exemplos, eu não conheço ninguém que cobra isso. Então por que que isso é possível? Não é possível. Então essa mentalidade de que o externo dita a minha vida, de que a política dita a minha vida, de que os outros ditam a minha vida, é um pensamento fatalista que não ajuda, que não contribui com aumentar sua autoeficácia, o seu desafio pessoal e a sua transformação na sua carreira. Então, cuidado com esse pensamento. E ele fala aqui sobre, que é a outra parte, que é o controle interno. Então, foi observado em muitas pesquisas que as pessoas que ditam a sua vida pelo seu controle, seu termômetro interno, a sua avaliação do quanto a sua vida pode evoluir, mesmo que não tenham a visão de que outras pessoas conseguiram, elas têm mais sucesso na vida. Tem uma frase do Jung que eu trouxe, que eu adoro, do Carl Gustav Jung, eu adoro esse psicólogo, psicanalista, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente guiará a sua vida e você chamará ele de destino. Então, na verdade, existe um padrão inconsciente, que a gente sabe aqui, que é uns 90% da nossa vida guiado pelo nosso inconsciente, né? Então, esse padrão inconsciente, ele está conduzindo a sua vida e você diz que é um destino. Eu ganho isso, eu ganho mal, eu não vou conseguir continuar nessa área, porque assim, a vida é difícil, tá todo mundo ganhando mal mesmo. Tem uma humorista que eu adoro, que ela fala assim: ninguém tá bem em São Paulo. Então, eu venho aqui também nessa minha saga aqui com a diagramação, também como um exemplo de que é possível sim, tá? Eu ganho relativamente bem, e ganhar bem, e ganhar o justo, e ganhar o ideal também é subjetivo. Depende do cenário que cada um de vocês vivem, né? Uma pessoa me perguntou, qual é o valor que deveria ser ideal na diagramação? Muito complexo, porque o ideal, vamos colocar aqui de parcerias amorosas, qual é o ideal? Qual é o parceiro ideal para mim? Provavelmente não é um parceiro ideal para você. Entendeu? Porque cada pessoa é um mundo e cada pessoa requer outras coisas. Então, ali na aula do orçamento, né, no módulo de orçamento, eu falo sobre alguns fatores balizadores que você precisa colocar na hora de fazer um orçamento. Então, a gente vai imaginar aqui que nós temos uma balança, né? Vamos colocar uma balança aqui e vamos começar a pesar as coisas. Claro que eu não
levo 24 horas, 2 dias para fazer um orçamento. Eu já estou muito mais automatizada ali, né? Os meus pesos e as minhas medidas. E algumas coisas, com o peso da autoeficácia, já é muito mais pesado para mim, porque eu me desafiei bastante. Eu tenho 10 anos na área, então a experiência também ajuda na nossa autoeficácia. Toda vez que você fizer uma entrega, né? Vamos dizer que você nunca diagramou um livro didático, que é um livro extremamente complexo. Eu diagramei 5 cadernos para uma prefeitura, que foi assim um grande desafio. Eu imagino que um diagramador iniciante ia entrar em pânico, de verdade. Não tem como eu contar os detalhes aqui, mas era muito complexa a diagramação, o peso da responsabilidade que de um livro didático, né? Crianças vão ler aquilo, vão estudar com aquele livro. Então tem toda uma complexidade psicológica também. Então, colocar esse peso da autoeficácia passa por o quanto de desafios você vai topar fazer. Então, se você nunca fez um livro didático, mas você pode conversar com a pessoa, dizer a verdade, dizer que você vai dar o seu melhor, dizer que outras coisas você conseguiu entregar. Então, a autoeficácia é um dos pesos dessa balança. E aqui eu falei bem pontual, eu recomendo que vocês leiam Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo. Tem esse nome meio de livro de autoajuda. De cara eu não gostei muito do nome do livro, apesar que não tem nada demais, né? Mas me pareceu muito passional, me pareceu muito novela mexicana, tá? E eu sou racionalzona, prática. Mas é um dos melhores livros que eu li esse ano. É um livro com muitos detalhes, com muitas histórias, sabe? Tem uma história bem interessante de autoeficácia, que é de um menino que ele estava saindo pela primeira vez com a namoradinha dele, ele era bem pré-adolescente ali, né, passeando no bairro, e os meninos levantaram a saia da menina, e ela ficou super constrangida, e ele, pasmem, ficou com cara de pastel, não fez nada, e eles foram embora. O pai viu aquela cena e ficou ali observando ele, e aí ele chamou o filho para conversar. Filho, por que você não fez nada com o que aconteceu ali? Por que você não enfrentou eles? Não, pai, eles eram muitos, eu ia apanhar, não tem pra quê. E aí o pai falou, você vai voltar lá e você vai enfrentá-los. E você vai enfrentá-los, porque se você não enfrentar, você vai apanhar de mim. Você vai me enfrentar. E provavelmente devia ser um pai bem grande, né? Bem assustador. E a autoridade paterna, né? E ele foi lá, assim, né, gente, se cagando, porque tava com medo, com certeza. E enfrentou eles, e claro, ele apanhou, voltou para casa, mas ele virou o herói. Ele virou o herói da menininha, né? Ficou falado lá no bairro e tudo mais, não tinha medo de ninguém, e aquilo fortaleceu muito. Ele conta essa história porque ele diz assim que esse momento que o pai dele colocou esse desafio para ele, de coragem, nutre ele até hoje. Porque tem uma frase que fala que os nossos fantasmas, eu não vou lembrar agora de quem é, mas que os nossos fantasmas são muito mais assustadores à distância. Eles ficam bem pequenininhos, eles ficam uns Gasparzinhos, de fantasma Gasparzinho, quando eles estão próximos. Então, parece uma balela falar disso, mas esse autoconceito que você tem de si mesmo, a sua valorização pessoal, é o que vai conseguir fazer você cobrar pelo seu serviço aquilo que você acha justo. Porque lá na aula, a última aula do módulo de orçamento, tem uma planilha, eu mostro para vocês na planilha como colocar, como fazer, né, colocar cada valorzinho, somar. E quando vocês somarem tudo na calculadora e ver que deu 4 mil reais um livro, 5 mil reais um livro, 5 livros que eu acho que foi 13 mil, 15 mil, que eu já ganhei, assim, isso por livros. Quando você olhar aquele valor, se você não está acostumado a cobrar, e mesmo quando você está, você vai sentir um medo daquele fantasma, um fantasma aterrorizante, não um fantasminha camarada. Dá aquele frio na barriga. E você acha que, meu Deus, eu vou impor aí uma penalidade a essa pessoa. Então, muitas vezes a gente não consegue cobrar o valor que a gente acha justo, porque a gente fica medindo o bolso do outro pelo nosso bolso. Ou medindo o bolso do outro, a gente fica com pena dele. Se ele me pagar 4 mil reais no livro, será que ele vai conseguir fazer as compras da semana?
Entendeu? Se não cabe no seu bolso, é que não vai caber no bolso do outro. Então, em vez de você olhar para a complexidade do trabalho, para o quanto você se preparou para essa entrega, para todos os fatores que você precisa olhar na hora de fazer orçamento, você vai acabar olhando para o bolso dele, com pena dele e julgando que ele não pode te pagar. E eu falo também, né, lá no curso, eu explico melhor, mas sobre a balança energética da escassez. A gente está aqui com psicóloga, gente da área também de energia e tudo mais. E existe uma balança de escassez que é quando eu não pago o outro pelo que ele acha justo, pela energia, pela entrega dele, a gente está, sim, se penalizando com escassez na nossa vida. Então, se o outro, o trabalho dele está valendo 10x e eu pagar x, eu vou me pôr numa posição de menos-valia, em que eu tenho menos, em que eu sou menos que ele, porque eu não posso pagar aquilo. Né? Então, quando eu me coloco nessa posição de menos-valia, eu estou atraindo escassez para a vida dele e da minha. Então, eu até costumo contar que eu assumi isso para minha vida, e mesmo quando o outro faz um serviço para mim que fica assim, aí eu fico sem vontade de, ai, não sei se eu vou cobrar de Olene, né? Vamos dizer a Bia aqui que pinta meu cabelo. Eu chamo a Bia para pintar meu cabelo, mas eu digo, Bia, eu vou te pagar pelo teu serviço. Ela nem é cabeleireira, tá, gente? Ela é astróloga, psicóloga e tudo mais. Mas ela faz um serviço VIP para mim. Ela vem na minha casa, né? Ela dedica um tempo para isso, ela cuida de mim. O mínimo é pagar ela, né? Então, isso equilibra energeticamente. Eu sempre falo que a dificuldade que você tem de cobrar o outro o que você acha justo passa muitas vezes pela desvalorização que você faz com o trabalho do outro. Você desvaloriza a outra pessoa. Quando ela cobra, você fica negociando, tentando diminuir. E esse comportamento de diminuir o valor do outro faz com que mais tarde você também ache que deveria cobrar menos. Porque você vai lembrar, nem lembra no consciente, mas lembra a frase do Jung, que enquanto você não se torna consciente, o inconsciente guia a sua vida e você chama de destino. Então, lá no padrão inconsciente tá assim, lembra que você não está pagando a pessoa o justo porque você quer ser pago justo. Então, tem uma vozinha aqui dentro dizendo que você tinha que cobrar menos, porque na verdade você também faz isso com os outros. Você diminui o valor do outro, olha aqui. Desmerecendo a potência, a Bia falou, desmerecendo a potência do outro para a criação de dinheiro. Isso. E tem também uma questão da escassez que é bem profundo, bem complexo de falar aqui, mas a escassez, se você, esse mês, tem uma crença de não merecer ter 10 mil, você precisa só ter 1.000, você vai dar um jeito de esvair esses 9 mil, de algum jeito. E a gente está vendo aqui, né, a nossa população brasileira esvaindo dinheiro pelo jogo do tigrinho. Então eu sempre penso assim, veja essa pessoa, né, jogar o dinheiro dela fora no jogo do tigrinho, que tal ela me pagar o que eu acho justo? Então, sempre que eu penso assim, eu vou cobrar o que eu acho justo. E o outro, o que eu acho justo, o que eu acho honroso, que eu vou me sentir feliz trabalhando, porque eu sei as minhas entregas, o meu comprometimento, o quanto de conhecimento eu coloco nisso, o quanto eu me especializo, né? Então eu sei tudo isso que eu vou agregar valor e na nossa relação, na minha energia que eu vou colocar nisso aqui. Então eu prefiro que ela pague o que eu acho justo do que ela fique esvaindo o dinheiro dela ali no jogo do tigrinho ou comprando 10 pizzas que não seriam boas para a saúde dela. Então, eu tendo no meu orçamento a balizar várias coisas do meu mundo interno e do projeto. Né? Então, falando rapidinho aqui eu falei bastante de autoeficácia, vou deixar esse lembrete para vocês lerem Walter Rizzo, Apaixone-se por si mesmo, é um livro fantástico, muito profundo, parece até bobo esse nome, mas muito profundo sobre esses aspectos da autoestima, autoconceito, autoimagem, autoeficácia e autorreforço. A questão do autorreforço aqui, a gente tem visto muito a questão da dopamina, então as pessoas estão se dando autorreforço sem ter se colocado nenhum grande desafio
né? Então, na verdade, se coloca o desafio e o autorreforço deveria vir depois. Então, primeiro é a autoeficácia, depois o autorreforço. Seria uma combinação bem legal, assim, para o cérebro, mas às vezes a gente está indo mais para o autorreforço e tirando aqueles desafios da autoeficácia, que é o que vão nos tornar, que vai nos tornar mais fortes, né? Então, aqui na nossa balança do orçamento, a gente vai colocar o quanto de autoeficácia a gente tem. Claro que se você é um iniciante, você talvez não tenha tanta autoeficácia ligada ao aspecto da diagramação, que é o foco aqui, né, desse Instagram. Mas você tem uma autoeficácia, às vezes, como pedreiro, nunca se sabe, né? Você tem alta eficácia com cozinha, você fez muitas comidas e faz comidas fantásticas. Eu tenho uma super alta eficácia com comida, faço muito bem comida. Então, às vezes, em determinado aspecto, você já desenvolveu uma grande autoeficácia e nesse aqui você tem menos. Então, além da autoeficácia, a gente vai balizar no orçamento, principalmente no orçamento da diagramação aqui, que é o que eu vou me ater mais hoje. A gente também vai balizar o nível de experiência. Então, aqui na balança, a gente vai colocar: eu sou iniciante, eu vou fazer meu primeiro livro, eu já fiz 5 livros, eu fiz livros só de um determinado tipo de complexidade, ou eu já estou, como eu, há 10 anos nessa área, diagramando, e fiz livros de poesia, livros muito complexos, pouco complexos, didáticos. Tudo isso vai pesar. Então não adianta você, lá atrás, quando eu comecei, que eu ganhava R$ 800 numa editora, eu nunca tinha feito um livro completo. Aí eu fiz o meu primeiro livro, meu segundo livro, meu terceiro livro, eu ainda não estava segura, né? E depois eu comecei a empreender e eu cobrava R$ 1 a página, R$ 2 a página. É claro, como eu falei aqui, é claro que eu não vivia disso. Não dava para viver disso, né? Mas eu cobrava pouco também, porque eu tinha uma percepção de alto valor, de alta eficácia baixa. Então você vai colocar isso na hora de orçar, e lá na última aula em que eu falo de planilha, no curso, no kit do diagramador profissional, eu coloco, olha, agora eu faço orçamento se você é experiente e faço um orçamento se você é iniciante. Porque você vai pesar diferente. Então, às vezes quando chega um cliente, ele quer te pagar menos e você tem muita bagagem, não adianta, porque você não vai querer fazer um livro por R$ 100, gente. R$ 1 a página é 100 páginas o livro, né? E um livro, aí, além da balança do iniciante e da pessoa experiente, a gente também tem que colocar na balança do orçamento, aqui quando a gente fala de design de livro, também a complexidade do projeto. Um livro de poesia, e aí eu vou excluir as poesias complexas, concretas, né, que tem umas poesias que são desenhadas e tudo mais, que dá muito trabalho na diagramação, mas livros de poesias mais fluidos, sem tanta métrica, sem tanto alinhamento, um livro bem simples, que não tem imagem, que não tem rodapé, que não tem tabela, ele é um livro de baixíssima complexidade. Eu vou gastar menos tempo para fazer e eu vou ter menos trabalho com esse livro. Também a relação que você tem com esse escritor, como ela é, porque às vezes ele vai te demandar muito psicologicamente também. Então, se ele tem baixa complexidade, baixas demandas, eu posso flexibilizar o meu orçamento e cobrar menos. Eu não vou cobrar a mesma coisa desse livro de poesia de 5 livros didáticos, uma prefeitura, super complexo, como que eu fiz, que tinha tabela, rodapé, abertura de capítulo, 5 níveis de hierarquia de diagramação. Então, um trabalho tão complexo, assim, zilhões de pessoas, tinham várias, sei lá, 5, 6 pessoas aprovando, que também é um nível de estresse grande, porque a gente sabe que o ser humano, para entrar num consenso, é difícil, né? Então, eu sempre falo assim, que no mundo ideal, uma pessoa vai aprovar o seu projeto. No mundo um pouquinho menos ideal, 2, mas 3, eu sempre falo, 3 é demais aqui. Então, a tendência, quanto tem mais pessoas, é mais complexo, você tem que cobrar mais. E tem também a questão dos livros, e ali no módulo de profissionalismo que eu já gravei, eu falei sobre tipos de clientes que são os procrastinadores. Que eles entram aqui em abril, tá em setembro e não terminou o livro. Tá em setembro e ele tá enrolando. Imagina diluir esse orçamento em meses. Você ganhou nada. Melhor vender bolo. Claro que tem bolos bem complexos também, bolos caros. Eu não sei fazer bons bolos, então nem posso entrar nessa seara. Mas assim, faça outra coisa da sua vida se você
vai cobrar tão pouco, você vai acabar fazendo. Porque aqui na minha história, como diagramadora, como empreendedora na área do design editorial, eu trabalhei com isso até ali 2017. Depois eu não consegui virar essa chavinha de cobrar bem pelo meu trabalho. Eu ainda precisei de muito trabalho interno, de autoestima, de autoeficácia, de vários elementos para conseguir ter forças de cobrar o que eu queria cobrar. E eu desisti de empreender nessa área. E eu fiquei sempre, como é uma paixão, é algo que eu adoro fazer, eu sempre fiz isso em paralelo. Eu sempre fiz designs de livros no meu tempo livre, à noite. E eu fiquei ali de 2017, 2018 até o ano passado trabalhando também com marketing, que vocês veem aqui no meu Instagram, né? Eu faço marketing, eu conheço marketing, eu trabalhei em empresas de tecnologia, não é porque a gente sabe algo que a gente quer trabalhar com isso, né? Então eu trabalhei com isso porque eu só enxergava a possibilidade de ganhar bem, e eu gosto de ganhar bem. Então eu só achava que era possível, porque eu tinha visto outras pessoas ganhar bem com o marketing, então eu achava que era possível no marketing, mas eu achava muito difícil isso ser viável na diagramação. Então, o que norteia principalmente o meu trabalho aqui, né, na produção do infoproduto, nesse Instagram, na produção de conteúdo, é principalmente ser esse apoio para vocês, fazer vocês acreditarem que é possível, sim, viver de diagramação, viver desse trabalho. Imagina, não são todos os meses que eu ganho tão bem, mas tem mês que a minha média é 6 mil reais. Então, é um bom valor para você viver, não é? Dependendo até de onde você vive. E no marketing eu estava ganhando menos que isso, eu já estava feliz. Porque imagina que até eu demorei para destravar isso. Até 2020, eu nunca tinha ganhado mais de 2 mil reais, gente. Eu morei um tempo no Nordeste, um tempo no Norte. Eu sou uma mistura de Norte e Nordeste. Minha mãe é marajoara, meu pai é nordestino. Então, a vida me levou para essas duas culturas que eu amo também, mas é um cenário que paga muito mal o profissional. E também a gente aceita. Então foi assim, em 2020, durante a pandemia, eu fui por um grande processo de autoconhecimento, no acesso à consciência, em terapia, foram várias coisas, livros que me transformaram, né? As 10 chaves para a total liberdade do Access foi um livro que virou muitas chaves em mim, principalmente com a questão de medicação. Eu tomei muita medicação para depressão. Eu fui uma pessoa muito infeliz por muito tempo. Então, quando eu olho para trás e eu vejo, eu precisei passar por muita transformação para começar a acreditar que era possível. E eu não tinha tantas pessoas ao meu redor para me dizer que era possível. Imagina nessa história que eu contei ali de onde eu nasci, numa favela, com uma história assim, as pessoas são muito, não vamos dizer vitimistas, aquele vítima dramática, mas elas têm poucas perspectivas de mudança, de grandes revoluções na sua vida. Então, eu precisava partir de uma fé mesmo, ter fé que é possível, porque se você não tem exemplo, você tem que ter muito mais fé, porque você não vê o externo te motivando. Então, eu acredito que a minha missão aqui na diagramação, no infoproduto, nos cursos que eu estou produzindo, passa muito também por fazer vocês acreditarem, ser o aporte que vai fazer vocês acreditarem que é possível viver disso. E agora, né, já finalizando, que eu já falei bastante, né, vou falar finalmente sobre os cursos, meus 2 cursos que estão na Black da diagramação até hoje, às 23h59. Eu até coloquei ali nos stories, é assim que acaba. É hoje que acaba esse combo com os 2 cursos. Eu vou explicar rapidinho quais são os 2 cursos. O primeiro deles é o Mestre da Diagramação, que eu comecei ele no início do ano. Ele é um curso muito prático para você aprender a diagramar livros, com foco em livro físico, livro impresso, que são mais complexos, mas tem também aula de e-book KDP e PDF, como publicar na Amazon, que são bônus. E tem uma aula sobre capa, sobre criação de capa, mas não é o foco a capa. Então, o Mestre da Diagramação já é um livro mais antigo, eu tenho alguns alunos. E o Kit do Diagramador Profissional é um curso que eu estou criando, né? Já tem 2 módulos, ele começou
no dia 12, com o primeiro módulo de orçamento, com 6 aulas, desculpa. Inclusive, o que eu trouxe aqui de tema é um tema que eu trabalho lá, que eu visito, que eu explico, né, e tudo mais, é que eu trouxe pontualmente. E hoje eu liberei o módulo de briefing, que todos eles têm também os documentos para você usar no seu trabalho, então vai facilitar muito o dia a dia do trabalho de quem quer ser um diagramador profissional. E tem outros módulos de documento, de faturamento, porque a gente às vezes não observa como está sendo o nosso faturamento, então tem meses que você vai ganhar bem, meses que talvez você ganhe menos, e você não pode colocar, né, todas as suas decisões e nortear a sua vida pelo mês que foi ruim ou pelo mês que foi fantástico. Então, se você não tiver uma planilha que você observa isso, às vezes você não está lidando com a realidade do seu negócio, é que é um negócio, tem que ter ROI. Tem que ter retorno sobre investimento, senão não vale a pena continuar, né, gente? Então, apesar de você trabalhar com os sonhos de outra pessoa e com o seu próprio sonho, que é trabalhar com livros, a gente não pode ficar aqui só no mundo das ideias, tem os números, né? Então, tem isso, tem aulas que meu marido, que é advogado, também dá essas aulas sobre fazer contrato, observar esse faturamento. Vai ter aula também, vai ter um módulo com modelos de projetos para facilitar a criação de projetos e diagramação de vocês. Não sei se eu vou lembrar tudo aqui que vai ter lá. Mas tem uma página de vendas. Quem tiver interessado no combo, que tá a 348, que é 12 vezes de 34,73 até hoje, até ali, finalzinho do dia, meia-noite. Se você só está interessado no kit do diagramador profissional, ambos vão estar à venda, mas ele vai estar à venda até o final do ano por 197. Então também sai um valor muito acessível. Depois amanhã eu começo uma comunicação deles dois, que eu vendo no Perpétuo, então eles sempre ficam à venda, só que com valores mais altos do que são os dois, né, o conjunto. E é isso, espero que tenham gostado dessa live. Ela vai ficar aqui até meia-noite, a live, tá? E se vocês não têm nada a dizer mais, um grande beijo, um abraço para vocês e até a próxima.